Bom dia, galera. Tudo tranquilo? Como nós estamos meio de pandemia, né? Isolamento, confinamento, aqui nós só estamos comendo, dormindo e fazendo um pouquinho de exercício em casa. Nós temos uma academiazinha aqui no terreiro, então a gente consegue fazer alguma atividade. Mas aproveitando essa parada, né? A gente vai devagarzinho trazer alguns vídeos aqui para poder auxiliar na formação de vocês, principalmente com algumas informações úteis. Hoje a gente vai estar aqui fazendo um vídeo, falar um pouco sobre alimentação e balanço energético, que é muito ao risco, né? A gente parado, não está fazendo muita atividade, tem um comportamento mais sedentário, mais sentado, vendo televisão, mexendo no computador, no celular e comendo, né? Então a gente, para ter um pouco dessa noção do quanto que é importante ter um controle de alimentação e atividade física, hoje a gente vai estar aqui fazendo um vídeo para poder ajudar a orientar vocês. Tá. Então, a princípio, a ideia nossa é trazer esse tema, né? O tema da alimentação e balanço energético. Balanço energético é o que o próprio nome já fala, um balanço, né? Se eu gasto muito, se eu como muito, nós vamos daqui a pouco estar falando sobre isso. Quando a gente fala em alimentação, é importante a gente lembrar um pouco da história dos alimentos, né? E o alimento é algo muito antigo, desde a existência do ser humano, que se preocupa com a alimentação. E já há mais de 25 séculos atrás, Hipócrates já fazia uma menção da importância do alimento. Ele já tinha um lema que o alimento seria o seu remédio. Alimentar mal e fazer pouca atividade física, isso gerava doença. Então já tinha essa ideia, essa concepção já há muitos e muitos anos, né? Há milhares de anos atrás. Então essa concepção de ter uma boa alimentação associada com a atividade física, isso já traz essa relação há muitos anos, né? Para a gente entender um pouquinho melhor o que a gente vai estar falando hoje, eu vou trazer só 3 conceitos rápidos para a gente facilitar o entendimento. A nutrição é o processo por onde eu vou receber os nutrientes, né, que vai me ajudar nas minhas funções corporais de crescimento, renovação. A alimentação é o processo de alimentar, de comer. O alimento é aquilo que a gente consome, o que a gente coloca na boca, o que a gente mastiga. Então, são os produtos industrializados ou os produtos in natura que a gente consome, né? Já os nutrientes são aquelas substâncias, né? A gente chama de bioativos, que estão presentes dentro dos alimentos. Basicamente, eles são importantes para o nosso crescimento, desenvolvimento da nossa saúde e para evitar alguma doença. Entre eles, a gente pode comentar principalmente da proteína, que é um nutriente construtor, que estrutura o nosso corpo, os carboidratos e os lipídios, que trazem energias, então são considerados nutrientes energéticos, né? E os minerais e as vitaminas, que são regeneradores, né? Eles são reguladores de metabolismo, então tem grande importância. Agora aí com o período da pandemia, a gente tem um processo que já existe há longos anos, que chama-se transição nutricional. A transição nutricional ela é uma mudança de comportamento alimentar. Essa mudança de comportamento alimentar vem ao longo dos anos, mas agora na pandemia a gente também está tendo um processo, né, diferenciado, né, de alimentação, né, principalmente por causa do estilo de vida. Então, vamos falar um pouquinho da transição para a gente entender o que está passando nesse momento na pandemia, né? A transição nutricional ela veio com o tempo, quando as pessoas na zona rural produziam o seu alimento. Plantava o seu alface, plantava o tomate, plantava a cenoura. Então ele praticava exercício e ao mesmo tempo produzia alimentos in natura e produtos de melhor qualidade. A mudança do tempo veio e as pessoas passaram, por motivos sociais, econômicos e até mudança da zona rural para a cidade, esse padrão alimentar mudou. As pessoas passaram a consumir alimentos mais industrializados, mais calóricos e gastando menos energia porque não produziam os seus alimentos, né? Essa característica da transição nutricional está acontecendo agora junto com a pandemia, que a gente vive de delivery, né? Então, os deliveries, de uma forma geral, a gente tem comidas muito calóricas, né? Um hambúrguer, uma pizza,
é um empadão, né? Quer dizer, sempre são alimentos mais calóricos e aí eles trazem maior risco de a gente estar aí aumentando o nosso peso porque está consumindo mais calorias do que o normal. Para a gente fazer uma comparação do que aconteceu na transição nutricional com o nosso momento agora, a gente pode falar em algumas mudanças que aconteceram. Entre elas, por exemplo, a mulher ocupando espaço de trabalho, né, quando a mulher passou a ocupar espaço de trabalho, ela saiu da casa. Saindo de casa, quem que prepara o alimento? Então, muitas vezes esses alimentos tinham que ser preparados, são preparados com um dia de antecedência, porque na hora do almoço a mãe está trabalhando em algum lugar, né? Então a família muitas vezes não tem alimentos muito in natura, alimentos frescos, e passam a consumir mais produtos congelados, já processados, com menos teor de água, que a gente vai ver um pouquinho depois como que influencia isso. Nesse momento específico, muitas famílias estão com isolamento social, estão dentro de casa. Então estão tendo a oportunidade de produzir o seu alimento e melhorar a qualidade, né, alimentar. Então, olha só, por mais que tenha a pandemia, a gente, dentro de casa a gente pode melhorar a nossa alimentação ao invés de estar consumindo mais alimentos energéticos, mais calóricos, né? O que poderia estar aí favorecendo ao engordar, né? O padrão alimentar mudou com a transição nutricional e agora pode estar mudando também quando a gente exagera nos deliveries e nos alimentos mais calóricos, né? O estilo de vida. Como eu estou preso em casa, né, a gente faz menos atividade física, não está andando, então a tendência é comer mais e gastar menos. Isso pode nos levar a um processo de guardar energia, né, de aumentar o peso corporal. Então isso já é um problema. De uma forma geral, no mundo, a transição nutricional ela foi influenciada também pelo processo de urbanização. Hoje aqui eu estou com uma cadeira de rodinha, se eu precisar ir no outro computador ali, eu me afasto escorregando na rodinha, mas não levanto e ando mais. Quer dizer, a preguiça, o sedentarismo vai criando. Hoje, se eu for num shopping e tiver uma escada rolante, um elevador ou a escada, você vai ter 90% das pessoas andando de escada rolante, de elevador, mas subir escada degrau passou-se mais preguiçoso, né? Muitas vezes você vai andar num lugar perto, deixa de ir a pé para ir de carro, de moto, né? Alguma coisa nesse sentido, porque a gente está ficando mais preguiçoso por conta do processo de urbanização e isso faz com que a gente gaste menos energia, consequentemente armazene essa energia e vai ficando mais gordinho, né? Não é gordinho, é excesso de fofura, né? Vamos falar assim.